Olá a todos! Mais uma vez Elder Sato, agora gravando o segundo vídeo. Essa é a segunda parte do vídeo de instalação do sistema SEAL. Bom, lembrando, nós instalamos na videoaula anterior, nós instalamos o sistema, nós instalamos o servidor web e aprendemos algumas configurações. Hoje nós vamos aprender mais configurações e finalizar a instalação. Por quê? O programa SEAL ele precisa ser executado automaticamente ao iniciar o Windows, né? Toda vez que nós reiniciarmos o Windows, o programa precisa abrir automaticamente. Mas antes desse programa abrir, nós precisamos de outro programa, que é o servidor web. O servidor web, que é o AMP que nós instalamos na videoaula anterior, precisa também ser executado automaticamente ao iniciar o Windows. Como nós fazemos isso? Bom, vamos lá, passo a passo, hein? Me acompanha. Primeira coisa que nós vamos fazer é... Vamos abrir, você vai clicar no seu teclado aí, a tecla Windows R. Você pode clicar Windows R e escrever services.msc. Vai abrir os serviços do Windows. Se você não souber fazer isso, você pode também clicar com o botão direito na barra do iniciar e entrar em gerenciador de tarefas. Vai na aba Serviços, clica com o botão direito em qualquer serviço e clica em Open Services. Vai abrir também essa janela de serviços do Windows, tá? Bom, feito isso, você vai maximizar aqui e vai procurar dois programas começados com a letra W, que é o AMP Apache e o AMP. Eu digitei a tecla W, ele já foi na lista onde começa os termos com a letra W. Então eu achei aqui o AMP Apache e o AMP MySQL. No meu caso é 64 bits, por isso que tem o AMP Apache 64. Mas se o seu for 32 bits, vai aparecer apenas o AMP Apache. Igual o meu aqui, ó, o AMP Apache e o AMP MySQL. Então você vai dar dois cliques nele, vai abrir essa janela. Quando abrir essa janela, você procura aqui, ó, tipo de inicialização. Em inglês, aqui meu está Startup Type, mas se o seu estiver em português, provavelmente vai estar tipo de inicialização. Então tá manual, você vai jogar automático, tá? Automático e aplica OK. A mesma coisa você vai fazer no AMP MySQL. Dá dois cliques, tipo de inicialização automático, aplica OK. Feito isso, todas as vezes que a gente iniciar o Windows, ele vai abrir o AMP. Bom, agora, nós precisamos deixar o nosso programa SEAL inicializando também junto com o Windows. Como nós fazemos isso? Então vamos lá, vamos prestar atenção. Você vai apertar o Windows R e vai digitar a seguinte sentença. Você vai colocar o símbolo da porcentagem, escrever app espaço data, fecha com outro símbolo de porcentagem. E vai digitar OK. Desculpa, é appdata tudo junto, tá? Pronto. Vai abrir essa pasta aí. Nessa pasta você vai entrar em Microsoft. Depois de Microsoft você vai entrar em Windows. Depois de Windows você vai entrar em Start Menu. Depois, se não tiver em Start Menu, pode ser em português, menu de inicialização, tá? Depois vai entrar em Programas e vai ter uma pasta chamada Startup. Pronto. Dentro dessa pasta a gente vai jogar o atalho da SEAL. Ó, estou pegando o atalho lá da área de trabalho e vou jogar aqui dentro. Ok? Só que eu preciso de um atalho na área de trabalho, então eu vou copiar esse atalho aqui. Vai clicar com o botão direito e colocar enviar um atalho, copiar e cola de novo na área de trabalho, porque eu acabei tirando o ícone de lá. Pronto. Então, basicamente é isso. Então, quando o Windows iniciar, ele vai abrir o nosso AMP e vai abrir o nosso programa. Então eu vou reiniciar para ver se está tudo ok e você vai fazer o mesmo aí no seu computador. Você vai reiniciar o seu Windows para ver se deu tudo certo. Então a gente se vê depois da reinicialização. Olá galera, então eu reiniciei o computador e conforme havíamos predito, ele iniciou normalmente, ativou o servidor WAMP e o programa SEAL abriu automaticamente.
Se você acompanhou a videoaula tudo certinho, passo a passo, deu tudo certo aí para você também. Então, continuando nossa videoaula, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir a nossa pasta Seal, vamos deixar aqui o programa aberto. Você lembra que você minimiza aí, lembra que você não consegue fechar o programa. Ele não fecha se a gente não estiver logado, tá? A gente vai estar explicando isso aí mais um pouquinho à frente aí. Vamos entrar na pasta Seal, tá lá na unidade C, disco C, unidade aqui, vamos entrar na pasta Seal e vamos acessar o nosso arquivo LOL, na pasta LOL, nosso arquivo config.lol, que a gente viu na aula anterior, mas a gente ainda precisa esclarecer alguns pontos aqui. Bom, aberto esse arquivo aí, vou deixar esse arquivo aberto e vamos lá no programa e vamos entrar no programa. O usuário padrão é portaria. Vamos clicar aqui, ó. Portaria. E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos clicar em entrar. Desculpa, a senha é 1, 2, 3 só. Vamos clicar em entrar. E ok. Bom, existe uma tecla de atalho que é a tecla ESC. Quando a gente aperta a tecla S, ele maximiza a tela tomando toda a tela. Se a gente quiser que o programa seja iniciado já em tela cheia, você clica aqui ó, nessas engrenagens, que eu estou clicando aqui, é o mouse passando, e vai abrir o menu de configurações, configurações básicas, tá? Aqui no menu de configurações básicas, você vai ver aqui, o primeiro item é o último código de tag registrado. Então, quando a antena identificar uma tag, vai aparecer aqui a antena, o código da tag e a porta que ele foi identificado, o portão que ele foi identificado. Aí você tem a opção de copiar a tag ou limpar esse registro. Logo abaixo aqui eu tenho um mapa, um arquivo SWF. O que é isso? É um mapa do seu condomínio, um mapa, um desenho das vagas, o desenho da posição dos blocos. Isso é feito em Flash. Então aqui eu posso redirecionar, buscar esse arquivo no meu computador através desse botão aqui. Logo abaixo eu tenho a quantidade de vagas, então você pode colocar o número de vagas, você pode colocar 100 vagas e basta clicar fora que ele salva, já está salvo. Aqui é o zoom do mapa, que em Flash, né, eu posso determinar a quantidade de zoom 2 vezes, 3 vezes. Então depois eu vou estar exemplificando, mostrando para você na prática. E aqui eu ativo ou não esse mapa, que aqui nós temos a opção aqui mapas. Eu vou mostrar para a gente entender. Vou clicar aqui em mapas. E eu tenho duas opções de mapas. Eu visualizo as vagas desta forma, pelo número da vaga. As vagas em cinza é que não tem ninguém cadastrado. As vagas em vermelho é que está cadastrado, mas o carro está na garagem. Então está ocupada a vaga. Se eu quiser desocupar essa vaga, ela vai ficar verde. Então o morador saiu da vaga. Ficou verde, entrou na vaga, ficou vermelho. Não existe cadastro, ela está cinza. Então eu tenho esse tipo de visualização do mapa, ou tenho uma visualização avançada, que eu clico e eu visualizo o mapa da seguinte forma, de uma visão vista de cima, tá? Eu posso dar 2 cliques e aí eu tenho um zoom de 2 vezes, tá vendo? Ele amplia 2 vezes o mapa e eu posso navegar da seguinte forma, tá? Então vou fechar aqui essa janela, clicando de novo no menu mapa e eu visualizo. Então agora eu entendi qual é a função do mapa. E se eu desativar aqui, ó, se eu clicar aqui para desativar o mapa avançado, ele não tem mais acesso ao mapa avançado. Então ele desativa o botão, que já estava aberto, ele desativa o botão avançado. Olha, eu clico, ele não abre. Perfeito? Então vamos voltar. Vou deixar assim como está. Aviso sonoro. Quando um morador é identificado pela antena, uma janela aparece na tela do seu computador. Uma janela com a foto do morador, o nome do morador. E um aviso sonoro é emitido. Então você pode desativar esse aviso. Só clicar aqui nesse checkbox, você desativa ou ativa o aviso sonoro. Aqui você coloca a duração dessa mensagem,
Se você quer que dure 10 segundos na tela, 20, quantos segundos você quiser, você informa aqui. Por padrão é 20 segundos. E aqui do lado você tem o arquivo sonoro, você pode alterar. Talvez o arquivo está muito alto, ou é uma sirene que incomoda, então você pode mudar esse arquivo. Tem que ser um arquivo no formato WAV, tá ok? É só clicar aqui, você vai para o seu computador e procura um arquivo WAV para ser o novo aviso sonoro. Aqui embaixo tem uma webcam, eu não tenho nenhuma webcam instalada, e aqui você pode instalar um webcam e vai ser identificado aqui. Para que webcam? Webcam para você tirar foto dos moradores, tá? Para você não buscar uma foto no seu computador, você pode tirar uma foto na mesma hora, o sistema ele tem esse tipo de reconhecimento. Aqui nós temos o comando do SOS. O que é isso? O sistema ele existe um botão de pânico. Você pode estar acoplando ao sistema um botão de pânico. O botão de pânico ele funciona da seguinte forma: às vezes um morador está sendo coagido por ladrões que querem entrar na casa dele, mas os ladrões estão dentro do carro dele, junto com ele. Mas então, o sistema vai identificar a tag que está no carro e o portão vai abrir para ele. Mas ele precisa de alguma forma informar para o porteiro que ele está sendo coagido. Então existe um botão secreto dentro do carro que ele vai estar acionando. E um aviso é emitido para o porteiro. Um aviso sonoro, ó, dizendo, este morador, a gente vai mostrar isso na prática nas próximas videoaulas. Mas então, um aviso vai ser emitido para o porteiro dizendo assim, olha, o morador está sendo coagido, por favor, ligue para a polícia. E, junto com esse aviso sonoro, essa mensagem que vai aparecer na tela, você pode acoplar um comando que é enviado para a nossa controladora, que você pode acionar um GSM, uma mensagem ou um telefone que liga direto com a empresa de segurança. Então aqui você pode colocar um pulso para o relé, e aí você vai determinar, quando a nossa controladora são 8 relés, então você pode mandar um pulso para o relé 1, relé 2, relé 3, relé 4, 8, ou ao invés de um pulso, você mandar um pulso, você pode mandar um sistema de ligar e desligar. Você pode ligar e desligar uma sirene. Então, e aqui ele fala o comando do relé liga e desliga, tá? E aqui você pode mudar também o aviso sonoro, o arquivo do aviso sonoro, porque quando é emitido o SOS, ou o botão de pânico for acionado, ele emite também um som, um arquivo sonoro, e você pode alterar esse arquivo também. Aqui é a tela cheia, se você quer que o programa já inicie em tela cheia, né? Eu já vou deixar ativado, então toda vez que eu iniciar o programa ele vai iniciar em tela cheia. E aqui embaixo nós temos o backup, então você pode agendar o backup do sistema, ele faz um backup de todo o banco de dados, todos os registros, ele faz um backup e você pode agendar, que seja a cada dia, a cada 2 dias, a cada 3, 4, 8, tal, a cada 30 dias, que eu não recomendo, mas você pode, o ideal é a cada dia você faz um backup e aí você coloca o horário, você quer que o backup seja iniciado todo dia meia-noite, todo dia 1 hora da manhã, 9 horas e tal. Então você seleciona aqui. Por padrão, eu creio que... Aqui eu clicando ele já salva, tá? Então, ele já está aqui a cada dia, no horário de 1 hora da manhã, ele faz o backup. Bom, essas são as configurações básicas. Vou voltar lá para o arquivo config só para a gente entender, para ver se não ficou faltando nenhuma informação. Vamos entender aqui alguma coisa que eu posso já explicar a partir de agora. Pronto, vamos lá. Estou aqui com o arquivo config aberto, que eu já disse para você abrir. Se você acompanhou a videoaula passo a passo, você já abriu esse arquivo. Então, arquivo config.lol, o que acontece? A gente já entendeu aqui que a primeira função... Lembrando, aqui ó, o primeiro é o título, tá? Quando tem um hashtag, o jogo da velha e o nome, é o título da função. Mas o que o programa vai reconhecer é o que está entre colchetes logo abaixo. Então aqui, ó, qual é o diretório base? O diretório base... Onde está instalado o programa é na pasta c2.barra-sil. Onde está o flash, que é o arquivo principal, que isso aqui é uma animação em flash. Então ele está na pasta c2.barra-sil _fla /principal.swf. Então tá tudo ok. O que é isso? Modo cancela tempo de fechado. Isso é o seguinte, o programa, o sistema, ele possui o módulo cancela. O que é módulo cancela? É o módulo clausura. Então você pode, ele possui 3 sistemas de abertura de portões. O primeiro sistema é o sistema básico, ou seja,
o morador foi identificado pela antena, o portão abre. Depois o portão fecha, tranquilamente. E tem o segundo módulo, é o módulo cancela, que são 2 portões ou uma cancela, né? Que tem o módulo clausura, que são 2 portões. Então o morador é identificado pela antena, o primeiro portão abre, o morador entra na clausura, o portão fecha, depois o segundo portão abre, enfim, ele entra no condomínio. Tem o clausura ou a cancela, que dá no mesmo. Em vez de um portão, é uma cancela. A cancela abre, ele passa pela cancela, a cancela fecha e então abre o segundo portão que dá acesso ao condomínio. Então o sistema ele é configurado também para oferecer essa opção. E a terceira opção é o módulo agrupado, ou seja, abrir 2 portões ao mesmo tempo. Existe essa possibilidade, às vezes tem condomínios que a entrada é clausura, mas a saída os 2 portões abrem ao mesmo tempo. Então o programa também oferece essa opção. Já o modo cancela, o que acontece? Ele tem um delay, porque todo sistema eletrônico possui delays ou perdas de tempo, lags, né? Tem vários termos para isso. Por conta de várias circunstâncias, por conta de energia, por conta de pulsos eletromagnéticos que influenciam, por conta de distância de fio. Tem uma série de coisas que ocorrem delays. O que é um delay? Delay é um atraso nas informações. Por conta deste atraso nas informações, o sistema precisa se proteger quanto a isso, para que não haja problemas. Então, aqui, o modo cancela tempo de fechado é quanto tempo o sistema vai considerar que o portão realmente está fechado. Vamos lá, vou tentar explicar com outras palavras. O módulo cancela, como funciona? São 2 portões, vamos colocar como 2 portões, vamos tirar a cancela para a gente entender. São 2 portões. O primeiro portão abre, que dá acesso ao morador. O morador entra e fica barrado pelo segundo portão. Ele entra no módulo clausura. E aí, então, o primeiro portão fecha novamente. Quando o portão estiver fechado, aí sim o segundo portão, o portão que dá acesso ao condomínio, é aberto. Entendendo isso, esse tempo em que o primeiro portão estiver fechado, é o tempo que a gente coloca aqui. Quanto tempo você quer que ele espere para que realmente o portão... Porque às vezes o portão, às vezes o sensor, ele dá uma trepidação e fala que está fechado e não está fechando. Por conta da trepidação. O motor, às vezes um portão é muito pesado, e aí balança todo o portão, fica balançando todo o portão, e aí o sensor acaba ficando variando entre fechado e aberto por conta dessa trepidação. Acontece. A gente precisa se proteger quanto a isso. Então vamos colocar um tempo, assim, ó, quando o primeiro portão estiver fechado por 2,3 segundos, como está aqui, eu vou selecionar, aí sim o último portão é aberto para dizer que não, a modo clausura foi completado, tá ok? Esse tempo você pode reduzir, porque vai de acordo com a sua instalação. Se a sua instalação estiver perfeita, se a sua instalação for impecável, o sistema estiver não tem trepidação, o sensor está 100%, então você coloca 0. Você coloca o tempo 0. Se não, eu sempre aconselho a colocar no mínimo 1,5 segundo a 2,5 segundos. Então eu coloquei aqui 2,3, mas você pode alterar de acordo com os seus testes. Então o técnico, por isso que essa videoaula é para técnicos, porque o técnico vai verificar, vai calcular o tempo de fechamento do portão, vai calcular se o sensor está reconhecendo certinho ou tem um delay, tem um atraso, então ele vai calcular esse atraso e colocar a informação aqui. Tá explicado? Se não entendeu direito, volta o vídeo, vai devagarzinho que você vai entender. Segunda informação, segunda função aqui é a MSGS, é mensagens, tá? É a sigla de mensagens de erro, porta com. Então, o sistema ele tem várias opções que ele oferece várias opções para as antenas, para tipo de leitor. Então ele tem leitor que as informações são passadas via rede, né, o TCP/IP, o protocolo TCP/IP. Tem o protocolo porta-com, tem o protocolo porta-USB. Então o sistema ele entende vários tipos de formas de comunicação. Uma delas é a porta-com. E a porta-com, como eu estou te falando, aqui é uma prevenção de erros. O Windows, às vezes, ocorre desconexões com a porta-com.
E nisso o nosso sistema ele reconhece e automaticamente se corrige. Mas toda vez que ele reconhece um problema de conexão com a porta COM, aparece uma mensagem de erro. Então, você pode deixar que essa mensagem de erro seja exibida ou não. Então aqui, ó, mensagem de erros da porta COM. Sim ou não. Você quer que essas mensagens sejam exibidas para o usuário ou não? Então tá sim, você pode colocar sim, lembrando, letra minúscula, sem acento. Então sim, ou você pode deixar não. N-A-O. Aí, se você deixar não, não vai ser exibida nenhuma mensagem de erro. Vai apenas no log de erros. Eu vou lá na pasta só para mostrar que junto com o arquivo config tem um arquivo chamado log de erros. Log de erros, aí sim, todo erro vai para esse log. Então, não só erros, tá? Vai erros, funções, coisas ativadas pelo porteiro, pelo morador, enfim. Todas essas informações são cadastradas nesse log, juntamente com os erros. Então, caso você não queira que sejam exibidos na tela, mesmo assim vai ser cadastrado no log de erros. Portão de origem, leitor USB. Bom, como eu disse, o sistema ele também faz leituras para módulos de leitor USB. Existe módulo de leitor USB, módulo de leitor porta-com e módulo de leitor para TCP/IP. No caso, o portão de origem para um leitor USB, o sistema só reconhece um leitor USB, tá? Porque o leitor USB não é muito usado, dá muito problema. Mas se casos especiais, pode ser que você tenha um leitorzinho USB. Porque o USB tem uma limitação de tamanho de fio, então tem uma série de coisas. Mas o nosso sistema aceita pelo menos um leitor USB. E aí você precisa determinar o número do portão, o número do relé. Na nossa controladora tem 8 relés, então cada relé é numerado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí você coloca o número do relé referente ao leitor USB, tá? Você pode colocar qualquer número aqui, que você fala, mas eu não tenho um leitor USB, e aí eu coloco 0? Não. O próprio sistema vai reconhecer se existe um leitor USB ou não, porque ele vai reconhecer a entrada, ele vai reconhecer as informações chegando via USB. E aí, se chegar informações de um código de tag USB, ele vai procurar no sistema qual é o portão referente àquela entrada USB. Então fica tranquilo, tá aqui número 3, mas não significa que se você não tiver um leitor, não vai alterar em nada a função do sistema. Bom, eu vou pular essa parte das antenas, tá? Porque eu vou explicar na próxima videoaula. Vamos lá embaixo. Tudo que tiver antena aqui eu vou pular. Servidor já expliquei na aula passada. Porta host de dispositivos também faz parte das antenas. Vou pular. Servidor também já expliquei na aula passada. Sleep, portão ID. Sleep, portão ID é o seguinte. Da mesma forma, o sleep é um delay também, que existe dentro do sistema. Esse delay é quando um portão é identificado, quando um leitor, uma tag, quando uma tag é identificada, o que acontece? Dentro do sistema, você pode colocar um atraso. Por que isso? Porque às vezes acontece de duas antenas lerem o mesmo. Pode acontecer, como eu disse, isso aqui é prevenção de erros. Então pode acontecer que a instalação colocou duas antenas muito próximas muito próximas uma da outra. E quando uma tag, a mesma tag pode ser identificada pelas duas antenas. Então pode acontecer isso em uma coisa que foi inevitável na instalação das antenas. Para evitar isso, o sistema a gente cria um delay de microsegundos, tá? Então aí o padrão é 200 microsegundos, 200 milésimos de segundos, né? E desse delay para a identificação da porta. Qual foi a porta, qual foi a antena que ele foi identificado. Então isso é uma coisa padrão, dificilmente você vai precisar alterar essa função, mas caso aconteça um problema que você relate pra gente da CIL, fala assim, olha, aconteceu esse problema, tá acontecendo que duas antenas estão identificando, aí a gente orienta, olha, vai lá no config.lol e altera o sleep do portão ID.
pra gente ver se resolve, tá ok? Então, tá explicado aí basicamente. O endereço do backup gerador. Então, não sei, aí dependendo de como você instalou o servidor, se você instalou o servidor, o AMP, como foi nas videoaulas, passo a passo, então você não precisa alterar essa função. Se você já tinha um servidor no seu computador, ou se você é expert na área e você criou um servidor diferente, com IP diferente, com várias informações diferentes, então você precisa alterar a URL do backup gerador. Lembrando, o nosso pacote de arquivos que nós enviamos, por padrão, já vem aqui na pasta admin e o getBackup.php, que é onde o arquivo que gera o backup do sistema. Mas o que pode ser alterado é justamente onde está o localhost, que pode ser o IP da sua máquina, o IP de outra máquina. Então você que é expert no assunto, você vai alterar. Se você instalou o servidor, não foi na localhost, foi em outro IP, então você vai ter que alterar. Aqui, em tudo que tiver localhost, você vai ter que alterar. Você vai ter que alterar o URL do backup gerador, que vai alterar o localhost, vai alterar a URL controladora, ainda não. Mas vai alterar a URL, o servidor, tá? Aqui, ó, onde está aqui localhost admin, você vai alterar isso. Então, você vai alterar aqui o servidor host, que é o localhost, você vai alterar. Isso se você for expert em bancos de dados, se você não fez conforme a nossa videoaula. Se você fez tudo certinho, como a gente explicou na videoaula, então não precisa se preocupar com essa função. Repito, não precisa alterar essa função. A URL do backup gerador, deixa como está. A URL controladora. Aqui a gente está usando uma controladora demonstração. Então a gente simulou uma controladora através desse endereço, tá? A gente tem um simulador de controladora. Mas se você já tiver aí instalado tudo certinho a sua controladora que você adquiriu com a gente, então você vai colocar o endereço de IP da sua controladora. Por padrão, a controladora vem dois endereços de IP. Dois endereços de IP, que eu vou digitar aqui. O primeiro endereço é 192.168.0.200. Isso é o endereço padrão da controladora. Quando não for este, pode ser 192.168.1.200. Esses são os dois endereços padrões. Todas as controladoras da Sil vêm com este endereço padrão. Como eu faço a alteração na controladora? Eu vou mostrar aí na tela a imagem com apenas trocando um jumper. Tem um jumper na controladora que você muda de posição. Você parte de um ponto para o outro. Um ponto, você coloca em uma posição o IP é .0.200, você coloca na outra posição o IP é .1.200. Entendeu? Então, você vai ter que ir ver como é que é a sua rede, configurar a sua rede para essa sequência de IP. Ok? Vamos para a próxima função. Já está finalizando. A próxima função é tempo de espera da cancela fechar. O que é isso? Aqui é o seguinte. Quando a gente está no módulo clausura, o módulo cancela, o sistema funciona da seguinte forma. A antena identifica o morador, o portão abre. O morador entra na clausura. O sistema manda o comando para o portão fechar. Então vai ter um delay, um tempo, para o sistema identificar se esse portão fechou ou não. Por exemplo, um tempo máximo, por exemplo. Então, o morador entra na clausura e aí o sistema mandou o portão fechar. Passou 45 segundos e esse portão não fechou, ele vai mandar o comando de novo. Ele vai mandar o comando de novo para tentar fechar novamente, até fechar. Ele fica insistindo, até fechar, porque está no módulo clausura, tem que fechar esse portão. Só abre o segundo portão se esse portão fechar. Enquanto esse portão não fechar, ele está mandando. Então, em quanto tempo ele manda esse segundo comando? Aí a gente coloca o tempo aqui, em segundos. Então, está 45 segundos. Então, poxa, um portão demora 45 segundos para fechar, esse portão é muito lento. Passou 45 segundos, ele não fechou o portão, ele manda o comando de novo. Então o sistema
Tem isso. Se você não, eu não gosto disso, você não quer essa função de ficar insistindo, você coloca um número absurdo aqui. Você coloca um número 9.900, 9.999 e deixa. Pronto, então ele nunca vai mandar o comando de repetir. A função de baixo é parecida, é o tempo de espera para o portão abrir. Então, os portões estão fechados, o morador chega, o sistema identifica ele, mas aí o sistema manda o comando para abrir, mas o portão não abre. Passou 10 segundos, o portão não abriu, gente, é muito tempo. O portão tem que abrir imediato, mandou o comando, o portão tem que abrir imediato. Passou 10 segundos, não abriu, ele vai mandar de novo. Quantas tentativas ele faz para abrir? Aí eu coloco na função de baixo, número de tentativas para o portão abrir. 2 tentativas. Você pode colocar 10 tentativas, você pode colocar 0 tentativas. Então aí é a configuração que você quer fazer no seu sistema. Então, por exemplo, mandou o comando para abrir, passou 10 segundos, pô, o sistema não abriu o portão. Vamos mandar de novo, manda uma primeira vez. Não abriu, passou 10 segundos, não abriu, manda a segunda e última vez. Abriu, funcionou normal. Não abriu, cancela o trabalho. Pronto, ele zera tudo, finge que nada aconteceu. E o portão fica lá fechado. Então, aí o porteiro vai identificar, poxa, aconteceu algum problema. Está com problema no sistema? Não, porque o sistema mandou 2 vezes o comando para abrir. O problema está no portão. Não quer essa função? Ah, tá. Aí a segunda função aqui embaixo é fechamento automático, verificação e insistência. Olha que o termo já é meio intuitivo. Quando o sistema tem a função também de abertura automática e fechamento automático. Vou mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui em portões. E aqui nós temos aqui, ó, abertura auto, que é automático, e fechamento automático. Perceba que nesse portão fictício aqui, nessa cancela de entrada 1, eu tenho abertura e fechamento automático, que funciona assim. Quando o sistema identifica o morador, a cancela abre automaticamente, porque está ativa. Dentro de X segundos, que eu determino também lá dentro, aqui, ó, eu determino o tempo, intervalo, aqui, ó, intervalo de fechamento, 1 minuto, tal. Então, depois de certo tempo, ele vai mandar o comando para fechar automaticamente. E aí, se tiver ativo, se o fechamento automático estiver ativo, ele vai mandar para fechar automaticamente. Porque você pode usar fotocélulas. Se você estiver usando fotocélulas, que é muito mais seguro, você não precisa utilizar a função de fechamento automático pelo sistema. Mas se você não tiver a fotocélula, você quiser usar a função fechamento automático pelo sistema, então ele vai verificar isso, vai verificar o tempo. Então abriu o portão, depois de 30 segundos ele vai mandar fechar. Esse 30 segundos é você que vai colocar aqui, quando você cadastrar o portão. Lá na frente a gente vai criar essa videoaula, a gente vai ter essa videoaula de portões, então você vai entender mais claramente essa função. Mas o que eu quero explicar é essa função aqui do arquivo LOL, que é fechamento automático, verificação e insistência. Aqui, se você tiver ativo, ele vai verificar se o fechamento automático aconteceu, se o portão fechou, e ele vai verificar se o portão não fechou, quer dizer, o sistema mandou o comando para o portão fechar, mas o portão não fechou, ele vai insistir. Aí ele vai insistir, ó, até o portão fechar. Até o portão fechar. Então, se essa função estiver ativa, você vai ter o sistema vai funcionar dessa forma, na insistência do portão fechar. Porque isso é recomendável para a segurança, gente. O portão de condomínio tem que estar fechado. Tem que estar fechado. Senão não existe segurança. Por isso que o programa insiste. Você pode desativar essa função, mas eu acho essa função importante. Para ele verificar, gente, o sistema vai verificar, olha, o portão tem que estar fechado, não fechou, vamos fechar de novo. Entendeu? Vou explicar uma outra função, uma outra tecla de atalho. Lembra que a gente já conheceu uma tecla de atalho que é a tecla ESC? A tecla ESC maximiza a tela. Existe uma tecla que é o seguinte, que chama a tecla Ctrl 0. Ctrl mais 0. O que essa tecla faz? Veja bem, como a gente está aqui explicando cada função, por exemplo, esse número de tentativas do portão abrir, e morador a cancela, quer abrir o portão, enfim, fica insistindo em abrir e o portão não abre, esse tipo de coisa.
Isso é um problema, né? Se o sistema mandou o comando para o portão abrir e o portão não abriu, é sinal que está acontecendo algum problema na instalação do portão, no motor do portão, na placa do motor do portão, ou até mesmo na instalação da controladora, tá ali errado, o fio está solto, pode ser uma série de coisas. Cabe o porteiro cancelar o trabalho. O que eu quero dizer com isso? É que quando um morador é identificado pelo sistema, é iniciado um trabalho, uma função do sistema de abrir e fechar os portões. Eu chamo isso de trabalho. O programa começa a operar da seguinte forma: operar em modo cancela, ou em modo abertura comum, convencional, ou em modo agrupado. E ele começa esse trabalho. Já se o porteiro, o ser humano que está por trás do computador, identificar que os portões não estão abrindo e fechando corretamente, ele vai acionar as teclas Ctrl 0 e motor, perceba a mensagem: moradores e portões desbloqueados. E vai desbloquear geral. Vai cancelar todos os trabalhos e vai zerar. Então ele não vai mais abrir e fechar portões, não vai como se fosse zerar todas as informações e vai ficar no modo manual por alguns segundos. Vamos continuar aqui no arquivo LOL. Agora vamos explicar essa função de bloqueio manual. O que é bloqueio manual, gente? É o seguinte. Estou aqui no sistema, na página de portões. Lá na frente eu vou ter uma videoaula só para portões, tá? E aí vamos entender mais sobre isso. Mas vou dar uma pincelada superficial aqui, que é o seguinte. Cada portão, você percebe aqui que a cor vermelha é porque o portão está fechado. Ó, veja aqui, ó, fechado. A cor verde é quando o portão está aberto. E a cor azul é quando o portão está parado. Na verdade, essa questão do portão parado é porque ele não está sem sensor de identificação de aberto ou fechado. Então, o sistema fala assim, está parado. Mas quando está azul é que ele não tem sensor. Mas quando ele tem sensor, ou ele fica verde ou vermelho. Beleza. Aqui, acima do nome fechado, tem uma bolinha verde. Essa bolinha verde simboliza o status do portão. Está liberado. Está liberado. Quando um morador é identificado, por exemplo, se um morador estiver passando pela cancela de entrada 1, que eu estou passando o mouse aqui, ele vai ficar vermelho, porque ele fica bloqueado, ele está em processo de trabalho. Então ele fica bloqueado para outro morador, para outra identificação. Se chegar um outro morador atrás dele, vai entrar na fila de espera. Tá vendo aqui? Fila de espera. Então tem morador atual e fila de espera. Então, chegou um morador, o sistema fica bloqueado, o portão fica bloqueado. Chegou um morador logo atrás dele, o sistema está bloqueado, não vai acontecer nada, mas vai entrar na fila de espera. Tá. Então ele fica bloqueado automaticamente quando o morador é identificado. Eu posso bloquear manualmente. Por exemplo, às vezes acontece de um problema no portão. Ou o portão está em manutenção, o zelador está limpando o portão, tem alguma coisa acontecendo com o portão na hora, o portão está... Enfim, uma série de coisas que podem acontecer em um condomínio, e eu preciso bloquear ele para que ele não identifique ninguém. Então, eu posso clicar nessa bolinha com o botão direito, e ele vai, com o botão normal, o botão esquerdo, e ele vai bloquear. Perceba que ele ficou vermelho. Eu cliquei e ele ficou vermelho. Por quanto tempo ele vai bloquear? Pelo tempo que eu coloquei aqui. Bloqueio manual tempo 1. Então, neste caso, ele vai bloquear por 30 segundos e vai desbloquear. Ele vai desbloquear daqui a 30 segundos, ele desbloqueia. Ou eu posso aumentar esse tempo. Ou se eu clicar de novo, ele desbloqueia também, tá? Olha, eu cliquei e desbloqueou. Cliquei, bloqueou. Cliquei, ele vai bloquear, desbloquear. Se eu clicar em bloquear, cliquei, bloqueou. Ele vai bloquear por quanto tempo? Por 30 segundos, porque foi o tempo que eu determinei aqui. Aí eu tenho bloqueio manual tempo 1, tempo 2, tempo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada um aqui representa um portão. Então eu posso determinar
um tempo diferente para cada portão. Então, finalizei aqui o arquivo config.lol, tá? Existem outras informações que eu não falei, que é sobre a antena, que vai ser na próxima videoaula. Eu vou explicar passo a passo sobre o cadastro da antena, como funciona a antena, e a gente vai estar aí mais esclarecido. Espero você na próxima videoaula. Um abraço e até a próxima. Obrigado por ter assistido até aqui. Abraço.